Finn retransmitiu suas ordens por sua vez. Ele estava calmo, como uma espécie de ar onisciente, como se nem precisasse pensar nisso. Deve terminar em 3 minutos. Vamos todos, preparem-se para a batalha. Cada mão preparou uma arma em um movimento coordenado. Eles estavam prontos, as elites de horário. E os únicos capazes de derrubar o Monstro Rex em questão de minutos. Ais deixou seus olhos viajarem para cima, perscrutando a escuridão do túnel escuro diante deles. Então eles correram, o rugido da besta poderosa chamando-os para o seu covil. As luzes das tochas piscaram. A escuridão saturava a sala de pedra, sua construção não muito diferente dos antigos santuários antigos, e estava silenciosa, exceto pelo crepitar das chamas. Eles estavam na câmara de orações abaixo da sede da guilda de horário. O venerável deus Ouranos estreitou os olhos cor de salmoura do alto do trono no centro da sala, 4 tochas iluminando de todos os lados. O que foi, Ouranos? A figura vestida de preto ao lado dele falou enquanto o deus idoso olhava para seus pés. Minha voz não chega mais ao calabouço. Ouranos respondeu a pergunta ao mago Fels. Fels enrijeceu, as vestes negras estremecendo com um grito repentino. Você não quer dizer que as orações foram cortadas? De fato, a masmorra é instável, respondeu Ouranos, visivelmente abalado. Seus olhos cravaram sombriamente no andar de baixo, em direção ao labirinto sinuoso sob seus pés. Eu só posso adivinhar que outro deus entrou em seus salões, e a masmorra percebeu. No entanto, isso significaria. Ela começou imóvel antes de deixar seu próprio pensamento morrer. Um silêncio pesado pesava sobre ele, sufocando, quase como se os medos que apertavam seu coração fossem simplesmente demais para suportar. O velho deus assentiu à pergunta de Fels. Com a morte de Zeus, parece estar em mutação. Ele virou os olhos para o teto, envolto em escuridão, seu olhar em algum lugar muito distante. Então finalmente suas pálpebras caíram em silêncio. Um tremor sob os pés chamou a atenção de Ais, e ela voltou seu olhar para o chão. Um terremoto? Logo toda a vanguarda, Tiona, Tione, Beth, Lefi e os outros estavam olhando para seus pés. Eles chegaram aos níveis superiores da dungeon, o 8º andar. Já livres dos níveis médios e sentindo-se decididamente menos tensos como resultado, eles sentiram o súbito tremor da terra abaixo deles. Isso fez o grupo parar. Afinal, qualquer coisa inesperada poderia ser o prenúncio de um irregular. Como aventureiros de primeiro nível, eles sabiam bem disso. Até os monstros vagando pelo chão fugiram com medo, assustados e confusos. Eles só podiam lançar um ao outro olhares de preocupação abjeta para o terremoto, aparentemente quem sabe quantos andares sob seus pés. Capitão, a voz de Raul tremeu levemente. Continuamos em movimento. Chegar à superfície é a nossa principal prioridade. Cruz, pegue Narfi, então vá se certificar de que Rivéria e os outros atrás de nós estão bem, apenas no caso. Finn respondeu calmamente, em contraste direto com o desconforto aberto de Raul. O Quiantropo Cruz assentiu com um rápido entendimento, antes de pegar Narfi e voltar para a rota principal. O resto do grupo, de acordo com as instruções de Finn, seguiu em frente como planejado. Eles fizeram todo o caminho até a entrada do calabouço. De fato, quando os estrondos pararam quase tão rápido quanto começaram, o grupo subiu os grandes degraus em espiral e saiu do enorme buraco no chão, emergindo do portão de Babel. A brisa fazia cócegas em sua pele. Era a superfície. Tiona exalou uma grande demonstração de emoção, ainda segurando sua urga. E de fato, a luz do sol quente, o grande céu azul e a brisa rejuvenescedora foram suficientes para trazer sorrisos a todos os rostos da vanguarda da expedição da família Locke. Lefia murmurou que o sol está se pondo, os olhos inesperadamente molhados de lágrimas. É sempre tão brilhante sair depois de uma expedição, comentou Tione, apertando os olhos, desacostumada da luz.
Diante deles, o Central Park da cidade estava inundado de um vermelho brilhante. A oeste, o sol estava afundando gradualmente sobre as muralhas da cidade. Era uma visão de que eles já tinham visto tantas vezes e ainda assim, naquele momento, depois de terem lutado por suas vidas nas profundezas da terra, era a coisa mais linda que eles já tinham visto. Mais precioso do que o mais valioso tesouro. Eles esperavam lá pelo resto do grupo. Demorou cerca de 30 minutos, a equipe reunindo considerável atenção em seu lugar ao longo da borda norte do parque, mas finalmente o outro grupo apareceu com Garrett e Riveria na liderança, carregando grandes pacotes de cargas carregadas com seus equipamentos e itens. Eles abriram sorrisos tão rápidos quanto Tione e os outros ao tomarem grandes goles de ar fresco da superfície. Aquelas crianças, elas ainda estão no 18º andar? Ice perguntou a Riveria enquanto os dois grupos convergiam. Livres de baixas. Sim, parece que eles tinham algum tipo de negócio menor para resolver. Embora Ice não pudesse evitar a preocupação que borbulhava na superfície de sua mente, ela seguiu seus companheiros para casa mesmo assim. As duas famílias juradas, Locke e Hefesto, seguiram caminhos separados do parque. Tsubaki e Finn, o primeiro com o olho descoberto enrugando de alegria e o último com um sorriso no rosto, apertando as mãos em sua despedida, levando o resto de suas famílias a fazer o mesmo. Os aventureiros apertaram as mãos e bateram nos ombros dos ferreiros. Finalmente, os artesãos e seus martelos se despediram. E as duas famílias caminharam em direção opostas e voltaram para suas respectivas casas, primeiro saindo do Central Park, depois pela Rua Norte e finalmente pela complexa série de ruas laterais e estreitas que os levariam para casa. Enquanto o grupo carregava suas pesadas malas em um retorno triunfante, eles foram recebidos com uma grande recepção. Os cidadãos de horário oferecendo-lhes saudações e bênçãos dos lados da rua ou das janelas superiores de suas casas. Os aplausos de boas-vindas dos adultos e os olhares de adoração das crianças foram suficientes para instilar uma espécie de orgulho nos corações da família Locke, bem como o menor vislumbre de constrangimento enquanto caminhavam pela rua carmesim e ensolarada. Não demorou muito para que as torres sobrepostas de sua casa aparecessem diante deles. "Nós conseguimos", Tiona murmurou baixinho. Era uma grande mansão, situada ao longo de uma estrada sinuosa, afastando-se da rua principal ao norte da cidade. Ele se estendia mais alto e mais largo do que qualquer um dos prédios ao redor. Todos os membros da família Locke tiraram um momento para olhar para sua casa. Finn instruiu os guardas da entrada da mansão, que responderam respeitosamente com um par de sorrisos largos. "Abram os portões." Já seus numerosos companheiros que ficaram para trás estavam se amontoando no corredor estreito logo dentro do portão. De repente, uma sombra saiu correndo da mansão para cumprimentá-los, quase como se ela estivesse à estreita. A deusa de cabelo carmesim passou direto pelos homens, não parando até chegar a Ice e as outras mulheres, e então ela pulou. A deusa mulherenga voou para elas com os braços estendidos como sempre. Primeiro Ice, depois Tiona, então Tione rapidamente evitou o seu alcance, se contorcendo como sempre. E como sempre, Lefia sozinha foi deixada para o final da linha. Agarrando as mãos pelos pulsos, Lefia jogou Locke no chão ao lado dela. Ice e as outras meninas trocaram olhares de admiração, aplaudindo a magnífica atuação da elfa. "Você ficou forte, Lefia. Mal te reconheço." Locke gemeu enquanto ela se contorcia no chão, radiante de aprovação, apesar das lágrimas ardendo em seus olhos. "Por favor, evite esse comportamento perverso." A elfa ofegante e de rosto vermelho gritou em resposta. "Nós voltamos sem baixa, Locke, e tivemos grandes ganhos. Temos muito que conversar, mas talvez só queria se recompor primeiro." Finn se aproximou com um sorriso. Locke olhou para o Palum de seu lugar no chão antes de responder com uma risada própria. Ela proclamou, saltando com seus pés antes de fazer uma corrida louca em direção à mansão. Ela parou na frente dos outros membros da família que saíram para saudar o grupo de expedição. Então se virou para encará-los mais uma vez.
Nós temos uma verdadeira confusão de problemas do nosso lado, mas por enquanto seus olhos passaram por cada um deles. Depois ela contornou o círculo inteiro, seu rosto se abriu em um sorriso. Bem-vindos todos em casa. Todos atrás delas levantaram as mãos em aplauso simultâneo. A família os recebeu de volta e a visão trouxe sorrisos para todo o grupo. Estamos em casa. Bem acima deles, no topo da torre central, a bandeira do malandro tremulava na brisa, brilhando com um esplendor carmesim. A longa expedição da família Locke finalmente chegou ao fim.